primeira igreja presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando às nações. Amém. Assim seja e assim seja para a glória do Senhor. Deus seja louvado pelo nosso conselho, que por ocasião da 25ª Conferência Consciência Cristã, trouxe esse arsenal aí maravilhoso. Esse é um arsenal. Então Deus seja louvado pela vida do presbítero Humberto, César, Clécio e Moisés, pois todas as decisões são tomadas em concílio. Somos uma igreja conciliar. Então veja que coisa linda, gente. Dá vontade de deixar aí, né, presbítero Humberto? Deus seja louvado, gente. Que coisa boa. O que é que diz Mateus capítulo 6, versículo 10? O que você encontra no Evangelho de Deus, segundo o apóstolo Mateus, o capítulo 6, o versículo 10? O que é que você encontra lá? Uma das petições da oração do Senhor, ou da oração que o Senhor nos ensinou a orar. Uma das petições que se encontra naquela classificação de petições verticais. Na oração modelo que o Senhor nos deu, nós temos 6 petições. 6 verticais, 3 verticais e 3 horizontais. E aí nós temos uma delas. Toda a igreja, a primeira parte, venha o teu reino. Agora adiantemos para o versículo 33. O que nós encontramos no versículo 33 nessa pastoral? Pois em primeiro, e a sua, e todas essas coisas. Em Mateus 6,10 o Senhor nos ensina: orem, peçam, para que o reino de Deus continue sendo instalado na terra, continue sendo expandido e chegue ao seu ápice, e chegue ao seu clímax, que se dará com a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que coisa linda, não, Ramone? Ele nos ensina, ele ensina os seus discípulos a orarem, a pedirem, para que o reino de Deus, ou o reino dos céus, se instale, continue se instalando, ele se expanda e ele chegue ao seu clímax. Maravilha, não? Acontece que em Mateus 6,33, fazendo uma admoestação aos seus para que não andem ansiosos quanto à vida, que envolve o comer e o beber, para que não andeis ansiosos quanto ao corpo, quanto ao que é a vez de vestir, no versículo 33, ele amarra dizendo: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, não devemos apenas orar, mas devemos também nos colocar como instrumentos para que esse reino continue sendo instalado, expandido, e ele chega ao seu clímax. O que o amado presbítero Humberto fez nesta manhã, de forma com maestria, nos apresentando esse arsenal aqui, faz parte desse engajamento. Faz parte desse engajamento. Deixa eu até colocar aqui que caiu. Coisa linda, não, gente? Coisa linda que esse trabalho aqui. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Oramos para que o reino continue sendo instalado na terra, expandido e chegue ao seu clima. Mas também nos apresentamos, nos engajamos nesse processo. Deus nos chamou para esse processo.
Deus nos chamou para o processo de instalação do seu reino, de expansão do seu reino, e nos chamou para o processo de clímax, que se dará com a volta de Cristo. Pois nós muitas vezes nos comportamos como se não tivéssemos nenhuma responsabilidade quanto a isso, e temos. Aprove ao Senhor nos chamar para isso, para o processo de instalação, expansão e clímax do seu reino, e o ápice do seu reino, e a consumação do seu reino. E aí está uma parte. Meus irmãos, nós temos dito aqui que, como primeira igreja presbiteriana de Petrolina, nós somos uma igreja regida pelo MEP, M-E-P, MEP, guarda esse nome, MEP, M de Maria, E de quê? De escola, e P de propósito. Mas veja, o ministério, isso também, boa guerreiro. É por isso que eu amo esse ministério eclesiástico dirigido por propósitos. Ministério eclesiástico dirigido por propósitos. Mas não os nossos, os propósitos de Deus. Lembram? A adoração. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Mateus 22, Marcos 12. Ministério. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mateus 22, Marcos 12. Façam missões. Fazei discípulos de todas as nações. Mateus 28. Comunhão, agregamento, integração, promover pertencimento. Comunhão, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E discipulado, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso é MEP, Ministério Eclesiástico dirigido por propósitos. E esses propósitos são os propósitos de Deus. Logo, esse reino, que deve ser objeto constante das nossas orações, objeto constante dos nossos anseios, que já nos encontramos nele, mas ainda não usufruímos da sua plenitude. Esse reino, ele é tangível. O processo no qual nos engajamos para que ele prossiga sendo instalado, expandido e chegue ao seu clímax, envolvem esses 5 propósitos: adoração, ministério, comunhão. Observem: adoração, ministério, missões, comunhão e discipulado. Então, se você ora, vem o teu reino. Se você atenta para buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, a pergunta que fica é, como pastoral, e vamos parar aqui: como você pode medir na tua vida o teu engajamento nesse processo de instalação, expansão e clímax do reino de Deus? Quanto à adoração, como anda o teu engajamento com a adoração? Quanto ao ministério, como anda o teu engajamento quanto ao ministério? Quanto a missões, como anda o teu engajamento quanto a missões? Comunhão, koinonia, pertencimento, acolhimento, recepção, como anda o teu engajamento quanto a isso? E por último, discipulado, santificação, imagem de Cristo, como anda o teu engajamento quanto a isso? Aí, é atípico hoje, é claro, sempre domingo vai ter momentos atípicos. Quando o presbítero Humberto compartilhou no WhatsApp: pastor, olha, o que é que o senhor acha de trazer esse material muito bom? Na hora eu falei para ele: rapaz, excelente, presbítero Humberto, manda abraço aí. Já em conversa com os outros presbíteros, não é? Clécio e César, lá, porque estavam lá também. Olha, Moisés, coisa boa. Eu tenho notado com frequência, eu sei que é tecnologia,
A gente precisa verificar qual tem sido a causa da frequência dessas falhas técnicas, que eu sei que não são deles, não. Máquina é máquina, né, guerreiro? Máquina é máquina. Mas isso acaba, às vezes, deixando uma maculazinha aí na condução. Papais, olha, um material desse tem a ver com qual o propósito desses aí? MEP, Ministério Eclesiástico por Propósito. Adoração, ministério, missões, comunhão, discipulado. Especificamente, aqui é um material de devocional, Mateus sem filtro e Ruth sem filtro, para adolescentes. Quando você presenteia o teu filho com material desse, você acompanha a leitura dele, ou lê com ele, ou lê para ele, ou ensina a ler, com qual desses propósitos você está contribuindo na vida dos seus filhos e na igreja? Desses 5, qual deles? Discipulado. Que tem como barra transformá-lo na imagem de Cristo. Barra, fim principal, a glória de Deus. Se o discipulado é forte, aí você vai de trás para frente. Esses discípulos contribuirão com a comunhão da igreja. Uma igreja saudável de comunhão. A comunhão é forte, então para trás, essa igreja faz missões. Se essa igreja faz missões, para trás, todos trabalham, ministério. O resultado disso, a adoração. Ou seja, a adoração na linguagem de John Piper é o combustível e o fim principal para as missões. Então, Deus seja louvado, presbítero Humberto. A gente procura dar honra a quem tem honra e ao nosso conselho, não é? Presbítero Humberto, presbítero Clécio, eu quero aqui até parabenizá-los por terem feito o esforço de terem ido para a consciência cristã. Fica aqui essa dica, se programe para você ir em 2024. Já me corrijam aí quem foi, parece-me que o tema é no poder do Espírito Santo, não é isso? Se programe. Se você se programar direitinho, eu sei que quanto à hospedagem não há espaço para todo mundo, não é? No sentido de gratuidade. Mas se você se programar direitinho, com antecedência você reserva a sua pousada, reserva o seu hotel. Não é? É um retiro espiritual. Fica essa recomendação, que o Supremo Senhor nos abençoe, vibrando com isso aí.